turma querida. Espero que estejam todos a dispor de boa saúde e disposição. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Esta que terá um tema não totalmente novo, pois algum conteúdo vocês já conhecem. Ele, relação de sentido e forma entre as palavras. O uso das palavras em um contexto comunicativo pode criar diferentes relações de sentido entre elas. São os casos das palavras homónimas, homógrafas, homófonas, parónimas, sinônimas e antônimas. Antes da professora avançar, permitam-me explicar o significado da palavra homónima. Homo quer dizer igual. Como vocês podem reparar, todos esses títulos têm o prefixo homo, quer dizer igual. Vamos lá entender como é que isso funciona. Palavras homónimas são aquelas que têm grafia, ou seja, a escrita, e fonia, ou seja, o som, iguais, mas significados diferentes. Exemplo, eu canto muito bem. O canto da sala tem uma jarra bonita. As duas palavras, canto, canto, são iguais, mas têm significados diferentes. No primeiro exemplo, nós temos ali um verbo cantar. No segundo, temos um substantivo, o canto da sala. Palavras homógrafas são as que têm grafia, ou seja, escrita igual, mas fonia, que é o som, e significados diferentes. Exemplo, o público encheu o estádio. Outro exemplo, hoje publico um novo livro. As duas palavras têm uma pequena diferença, a entoação. Nós temos ali a presença de um acento no primeiro exemplo que muda automaticamente a entoação da palavra. Público e publico. Ou seja, as palavras têm significados diferentes, grafia é igual, mas o som é diferente. Palavras homófonas são aquelas que têm fonia igual, mas grafia e significados diferentes. Exemplo, a costureira cose roupa à máquina. Outro exemplo, o cozinheiro cose bem os alimentos. As palavras cose, cose pronunciam-se da mesma maneira, mas a escrita é totalmente diferente. Cose a roupa à máquina escreve-se com S e cose bem os alimentos escreve-se com Z. Palavras parônimas são as que têm fonia e grafia parecidas, mas significado diferente. Exemplo, o comprimento da sala é razoável. Outro exemplo, quando o vi, dei-lhe um cumprimento. Como vocês podem reparar, a pronúncia destas palavras é diferente, tanto como a grafia. Palavras sinônimas, isto não é novidade para vocês. Palavras sinônimas são aquelas que têm significados idênticos. Exemplo, lindo, bonito, alegria, satisfação, feliz, contente. E por outro lado, temos as palavras antônimas, são aquelas que têm significados contrários. Lindo, feio, alegria, tristeza, feliz, triste. Finalmente, para a tarefa, vocês irão classificar as seguintes palavras quanto ao sentido e à forma. Ou seja, vão dizer que tipo de sentido e forma as palavras apresentam. Qual é a relação que existe entre estas palavras? Na linha A, temos sábia, que é um adjetivo, e sabia, que é um verbo. B, nós, que é um pronome pessoal, e nós, que é um substantivo. C, traz, que é um advérbio, e traz, que é um verbo. D, iminente e eminente. E, alegria e felicidade. F, bem e mal. Espero que tenham compreendido o conteúdo. Se não compreenderam, por favor, não hesitem em expor as vossas dúvidas. Até a próxima aula.